Programa Olhares hoje invade aqui um espaço novo, um espaço para você que quer fazer eventos, que quer fazer 15 anos, casamentos, eventos corporativos. Vamos mostrar para vocês, nossa, até engasguei, o Espaço Garden, o espaço que é da dona Ana Luzia, proprietária da Luzia Noivas, que é mais uma opção para você que precisa de um espaço bonito, um espaço diferenciado, com conforto, comodidade, central, um local central, que tem desde jardim, tem espaço coberto, tem tudo para você fazer o seu evento. Então aqui, se você quiser fazer o seu espaço aqui no Espaço Garden, você conversando com a dona Ana Luzia, ela tem um preço legal para alocar o espaço para você. Que aqui conta com cozinha, lógico que você vai contratar o teu buffet, vai contratar tudo que você precisa, mas o salão de festa, os grandes salões, que hoje em dia está bem difícil aqui na cidade, é mais uma grande opção para vocês. Love the city at night, never ending neon, the way it lights up the sky, illuminating what we want. Right now, I feel so close to you. Right now, we are a burning few. Oh, open your eyes, don't let this pass you by.
de um programa mostrando um pouquinho de cultura, um pouquinho da cultura de Ponta Grossa. Aqui na 25ª Conferência Municipal de Cultura. Você vai ver imagens que vão te delirar, não, vão te mostrar o que vai ser, quem serão os nossos conselheiros que vão ser responsáveis pela cultura de Ponta Grossa. Então, a minha proposta é sempre lançar um olhar afetivo, atencioso, cuidadoso, no que pode propiciar o fomento da nossa arte literária, não só pela literatura em si, mas como uma grande base para todas as outras disciplinas. Porque, afinal de contas... E agora a gente vai conversar com Alberto Portugal, que hoje está encerrando a Conferência Municipal de Cultura. Acredito que mais um dever cumprido. Mais um, e muito feliz de vocês estarem aqui representando o Carnaval. Ficou tanto tempo sem representatividade, hoje a gente tem o Everson no Conselho e a TT que foram incríveis, que brigaram para o Carnaval acontecer. E vocês que deram um grande show na Avenida, eu acho que marcou essa 25ª Conferência a presença do Carnaval. E assim, o que a gente pode esperar para o futuro? O que a Secretaria Municipal de Cultura almeja? Bom, tudo é pautado no diálogo, nas sugestões, nas críticas. As críticas nos fazem mais fortes. A gente acredita que um momento assim, além de ser democrático, ser plural, é um momento de construção. Então, muitas ideias apareceram, muitas pessoas se candidataram e a gente está muito feliz e confiante de que assim a gente constrói política pública de cultura na prática. E assim, eu de coração falo que eu acho que assim, Ponta Grossa agora pode dizer que tem cultura. Né? Você está mostrando que é possível fazer cultura com coerência, com literalmente trazendo todo mundo para o teu lado e mostrando que é possível. Então, assim, te dou os meus parabéns e, assim, ele vai ser um dos homenageados nos nossos 10 anos do programa Olhares. Obrigado, Anderson. Obrigado pelo carinho, pela amizade. Às vezes a gente tem as nossas rusgas, né? Mas sempre com o mesmo objetivo de levar alegria, levar cultura, levar cor, levar identidade, memória e felicidade para a cidade toda. Então, gente, se preparem, que Alberto Portugal vai fazer muita coisa por Ponta Grossa. E, como eu falei, Ponta Grossa agora tem cultura e vai respirar a cultura durante esses próximos anos. Gente, agora vamos conversar com o Wilton Paz, ele que é o conselheiro municipal da cadeira de audiovisual. Mais uma vez, Wilton, para lutar por essa categoria. Olha, há vários anos eu venho participando do conselho, né? Já desde 2008, 6 anos como representante da cadeira da UEPG. Depois eleito em artes visuais, depois passei para outra cadeira, depois para teatro, depois artes visuais de novo. Fiquei agora 4 anos. E como o conselho permite, né, que você não pode reconduzir uma terceira vez como conselheiro da mesma cadeira, mas o pessoal de audiovisual, que é uma bem complicado. Não, e é um nicho que ele tem origem nas artes visuais, né? Então, eles têm uma cadeira própria porque eles lutaram por isso, tiveram representatividade aqui no conselho e me convidaram, falaram se eu poderia representar eles, porque o que acontece? Os artistas em si, eles querem participar dos editais. E você estando no conselho, você está defendendo a classe e você não pode participar. E eu, para mim, como funcionário da universidade já há quase 30 anos, não tem interesse financeiro no conselho, é um trabalho voluntário e para mim é uma honra defender esse pessoal. E assim, Wilton, você não defende só as artes visuais. Pelo que eu conheço, pelo que eu sei, olha eu soltando veneno aqui, você luta pela cultura no geral. Sim. A minha tataravó é Maria Helena Esquena. Ela é nome de escola lá em Itaiacoca. Ela era escritora, foi diretora do Instituto de Educação e era pintora. E como minha mãe falava, desde criança você puxou a tua tatarava. e sempre fui nesse caminho das artes. Então eu sou a primeira consumidora da cultura. Então eu gosto de carnaval, eu gosto de música, eu gosto de dança, né? Posso não cantar bem, mas assim, você ser público, você se torna um apreciador dessa arte. E você tem que defender todas as classes. Eu não vou ficar fechado na minha caixa, no meu nicho. Não, eu sou professor de artes visuais, formado pela UEPG, mas eu não vou ficar só em artes visuais, né? Se eu vejo que um segmento como o carnaval aconteceu, a gente tinha 180 mil parado lá do Fundo de Cultura. A gente, enquanto conselheiro, tem que propor essas coisas para que o dinheiro não fique parado de ser usado, né? E daí você acaba entrando no campo dos outros, acaba criando desafetos e, ao mesmo tempo, acaba criando afetos. Mas eu acho que assim, os desafetos que você cria são por pessoas que não é questão que não tenham um lado certo. Pessoas que têm um pouquinho de preguiça, vamos usar esse termo, né? Sim. Quando a gente está falando de cultura, dá trabalho.
né? E como? E como dá trabalho, as pessoas às vezes querem ficar naquele marasmo, estagnadas naquele processo que é normal, sempre foi assim, e eu já não, né? Eu tenho a cabeça acelerada, então eu quero que aconteça. Então podemos ter certeza que você vai estar mais 2 anos brigando para que Ponta Grossa continue respirando cultura. 2 anos para a gente ter uma produção agora de cinema, de curtas-metragens, de longas-metragens, se puder trazer para Ponta Grossa, mas assim, a gente vai fazer essa cadeira agitar. Ó, Fernando. Cinema aqui, né? Então, assim, até um lugar para exibir esses filmes, porque eu acho que é um problema atual. Você tem os editais que fomentam, mas você não vê o resultado disso, né? Então, precisa ter um lugar para você assistir. Tem que ser mostrado o que é feito. Sim, né? Uma prestação de contas você assistir aquilo que foi feito. Exatamente, a prestação de contas, que eu acho que cada um tem que fazer a sua prestação de contas, que eu brigo muito pelo carnaval, porque eu acho que assim, a prestação de contas nossa do carnaval é o quê? Se você receber uma verba, é mostrar um bom trabalho na avenida. Sim, concordo plenamente com você. Daí tem pessoa que diz que assim, veio a verba, mas não deu dinheiro para fazer aquela rola agora. Que eu falei, nossa, eu recebi a mesma coisa e fiz. Mas então, temos que até agradecer muito e desejar boa sorte nesses próximos 2 anos. Eu que agradeço o teu convite aqui para falar com o público que te assiste e falar assim, quando precisarem de algum conselho de cultura, pode falar comigo. Pode deixar que a gente vai precisar muito. Gente, esse é o Wilton Paes, nosso conselheiro em artes visuais. Quero mais uma vez agradecer imensamente ao Conselho Municipal de Política Cultural de 2023 a 2025, que foi ímpar, que foi exemplar, que foi parceiro, que foi amigo, que eu estou devendo uma pizza e eu prometo que eu vou pagar, porque nós temos ainda mais uma reunião. A partir do resultado de hoje vai ser elaborado um decreto, publicado no Diário Oficial, então não é imediato que vai assumir o novo Conselho, né? Depende de uma série de trâmites. Claro, o mais breve possível a gente vai estar com um Conselho novo. Mas muito obrigado do fundo do coração a vocês pela competência, pelos ensinamentos, pelas discussões e principalmente pela amizade que eu acho que a gente desenvolveu, né, nesses 2 anos, alguns 4, alguns 2 anos, alguns vão estar de novo. Então, a cadeira da Cultura Geek ficou com o Murilo como titular, Maria Beatriz como suplente. A cadeira Afro ficou com Aimee como titular e Henrique como suplente. Economia Criativa, Rosângela é titular, Karine é suplente. Artes Visuais ficou Kathleen como titular, Leandro como primeiro suplente, Maria como segunda suplente. Carnaval permanece Everson como titular, Gabriel como suplente. Literatura, Renata como titular e Jaqueline como suplente. Ao todo foram 65 cédulas, sendo uma com um dos 2 votos anulado. Este é o Conselho 2025-2027. Muito obrigado. Vamos fazer foto? Chamar todo mundo para fazer foto? Os eleitos para fazer foto? Sim, conselheiros eleitos, por favor, podem para a imprensa que está presente. Gente, agora estamos aqui com o Gabriel, ele que é o nosso suplente na cadeira de carnaval. O que podemos esperar para esse novo mandato? Eu acho que uma representação que vise a participação, né, de todos os agentes culturais do carnaval, visando o carnaval cada vez mais, como eu disse, participativo, né, pensando a cultura carnavalesca como uma cultura popular e representativa, né, como ela é, né? É a maior festa popular do planeta. Obrigado, Gabriel. Pode ir correndo que você está perdendo o ônibus, né? E agora vamos conversar aqui com o Everson, que ele é o nosso conselheiro municipal de cultura, que foi empossado de novo para mais um mandato. O que podemos esperar para o mandato agora de 2026, 2025 e 2027? Então, a gente vai continuar aquele trabalho de trazer mais pessoas para o carnaval. A gente vai ver fortalecer as escolas, fortalecer os blocos, fazer mais blocos para a rua
e participar ativamente dos editais, que os editais é a forma que as escolas e os blocos têm onde conseguir recursos para fazer um carnaval bonito. Já anunciando, eu tenho um novo bloco, que é o Amigos do Rei, que é o meu bloco, então a gente vai ter um bloco ano que vem também. Então seja mais do que bem-vindo, que você é uma figura ímpar no Carnaval de Ponta Grossa, né? A gente foi muito feliz por poder contar com você e teu bloco agora. Então, gente, vocês podem ter certeza que o Carnaval de Ponta Grossa está muito bem representado e esperamos muitas novidades. Obrigado e certeza que a gente vai trazer novidades para um Carnaval 2026 bem mais alegre, bem mais rico e com muita alegria. Obrigado. Gente, essa foi a Conferência Municipal de Cultura. Vocês viram, vários conselheiros foram hoje empossados, várias cadeiras, vários nichos são determinados para a cultura. Então podemos ter certeza que Ponta Grossa vai ter muita cultura e vai brilhar muito cada dia mais. A gente vai para os nossos comerciais e já volta. Fala aí, pô! Você sabe que dia é hoje? Sei não! Hoje é dia de aniversário! Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar. Tem festa, presente, salgado, docinho, tem bolo fofinho pra você provar. Hoje é seu aniversário, todo mundo já chegou. A tia gordinha, os filhos da vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô. Não vai acontecer isso. Gente, só quero agradecer a todos vocês que estão aqui, em meu nome, em nome da minha tia, em nome da nossa família, e dizer que assim, vocês todos são especiais. Porque eu acho que a gente celebrar a vida faz bem à alma, faz bem ao coração. Minha tia completou 88 anos, e eu completei alguma coisa. Pronto, é o que temos para o momento. Então, hoje é pra gente se divertir, pra gente dançar, cantar, comer, por favor, porque fez muita comida, né? Olá, de novo! Só, pelo amor de Deus, você não vai derreter o bolo farsa e tem que pagar. Né? Então, vamos se divertir, vamos cantar e hoje é o começo de muita alegria, tá bom? Obrigado por todos! Quem ama
somente em canto, cantando poesias e preces de amor. Quem chora o seu amor perdido não sabe a hora, e terá um sorriso de volta e implora. O joelho perdoa se regenerador. Meu samba, quem ama, quem chora e o nobre enredo, transmitido pra massa e pro mundo inteiro. Vai puxar a raiz em nosso coração. O bamba que escreve as tristezas com muita alegria, no seu mais lindo verso que no dia a dia faz o povo sorrir e cantar o refrão. Bate palma aí, vai, ai, ai, vai, bate palma aí, vai, ai, ai, vai, bate palma aí, vai, ai, ai, vai, bate palma aí, vai, ai, ai. E o pagodão não para, meu velho. Vambora! Eu vou mudar de vida, vou mudar de atitude, que a primeira medida é cuidar da saúde. Eu vou mudar de vida, dessa vez eu me amarro. Já deixei a bebida, já deixei o cigarro. Eu vou, faço tudo pelo nosso amor. Eu vou, faço tudo pelo nosso amor. Eu vou mudar de vida, vou mudar de calçada, é a segunda medida, é bola com a noitada. Eu vou mudar de vida, já não tô nessa praia de ver noites perdidas. Vamos e que vamos de praia. Eu vou, faço tudo pelo nosso amor. Eu vou, faço tudo pelo nosso amor. Eu vou. Tomei as medidas e posso provar que são provisórias, mas podem durar. Revertemos se a gente quiser te amar e faz até mudar. Eu vou mudar de vida. Ai, 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 ai. E hoje o programa Olhares invade a galeria desse renomado artista pantagrossense que leva a arte para o mundo. Vamos conversar um pouquinho com Celso Parbox. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Anderson. Então, Celso, quero que você conte, assim, lógico, como eu falo, assim, de uma forma sucinta, porque a história de vida dele é maravilhosa, como artista nem se fala. Conta um pouquinho como surgiu o Celso Parbox. Como você falou, né? Esse ano estou comemorando 50 anos de arte
E eu vejo assim, eu marco essa data porque em 1975 nós tivemos um programa na TV Esplanada, que era da Rede Globo, né, que hoje em dia é a Rede Globo, né, a RPC, e onde o Sidney Mariano dava umas aulas, era um estúdio ao vivo, que a gente ficava cozinhando holofote, aquelas enormes, daquelas câmeras, e a gente ficava desenhando, e eu aprendi a fazer olho, aprendi a fazer palmeira, e aquilo marcou muito na minha história. Então eu conto, né, esses 50 anos de arte é dessa época. Então, mas antes disso também, eu nasci no Olarias, né, o berço do carnaval, no meio das escolas de samba, no meio das festas juninas, que ficavam do lado da minha casa, ali do Seu Cride, né, na rua Curitiba. Depois lá para cima tinha a festa de São Pedro, festa de São João, e a gente sempre foi envolvido. As escolas de samba também, as primeiras foram ali no bairro, e também tinha Sidney Mariano, que morava na esquina do Grupo de Olarias, que era 2 quadras da minha casa, seu Plínio da Lacqua, eram os artistas que pintavam na época que a gente acompanhava, o seu Rubens Viana também. Então eu sempre gostava de participar de toda essa efervescência cultural. E também na igreja São Judas Tadeu em Olarias tinha o Clube Sorriso, onde a gente era criança, fazia parte, tocava violão, fazia encenação das festas, Paixão de Cristo. Até é bom a gente deixar registrado a primeira encenação de teatro aqui em Ponta Grossa, assim, ao vivo nas ruas, foi a Paixão de Cristo ali em Olarias. Isso aconteceu, nossa, mais de 50 anos atrás, e as famílias colocavam os negócios na frente da casa, e daí passava a procissão, a gente encenava, então existia toda era teatro, era música, era dança. Era uma cultura mais popular, mas que tinha efervescência na cidade. Isso, era a história, né? A história da cultura. Isso é a cultura. Eu sempre digo, não adianta a gente querer ficar reinventando a roda, a gente tem que registrar o que é a verdadeira cultura da cidade, investir nisso, porque a gente sabe, a tecnologia está aí, existe tanta coisa para a gente trabalhar, mas a gente primeiro precisa resgatar, trabalhar essa história, trabalhar a verdadeira cultura da cidade, para depois sair buscando novas opções que às vezes não é a realidade da cidade. Pois é, mas daí assim, daí o Celso começou lá em Olarias, pequenininho, começou com o Sidney Mariano. Gente, eu fiz aula com o Sidney Mariano também. O meu sonho era pintar quadro, acabei virando estilista, faço desenho de roupa. Pintar quadro, se eu for desenhar um olho, sai torto. Você não estudou no Elias da Rocha, não foi fazer lá, que tinha Centro de Arte, que a gente aprendia a fazer, modelar, tudo lá? Estudei, eu fiz o pré-primário, né, o prézinho, o jardim, como a gente era no começo, né, os pais gostavam de dar uma boa educação, eu fiz o pré no Instituto Dom Pedro II da dona Isaura Maia Volochati. Ficava ali no finalzinho da Rua 15 com a Benjamin Constant, onde foi demolido, agora foi feito, era um sobradinho, e a dona Isaura Maia Volochati, ela usava um método que era o método Montessori, que tinha acabado de surgir na Europa, ela já estava usando aqui em Ponta Grossa. O que era isso? A gente, no prézinho, a gente fazia do índio, a gente fazia encenações. Então, a história do Brasil, a gente fazia um teatro. E eu gostava muito dessas apresentações. A minha mãe era costureira, então ela fazia os bonequinhos e eu fazia as apresentações também, os bonequinhos tipo marionetes. E eu nunca esqueço uma história que eu fiz da Cigarra e a Formiga, que eu fui apresentar na minha sala. Eles gostaram tanto que eles fizeram eu ir de sala em sala me apresentando. E essas coisas marcaram, isso no pré. Depois, só que era particular, tinha que pagar, nós não tínhamos um poder aquisitivo alto na época, daí acabei voltando a fazer o primário escola no Elias da Rocha. E atrás do Elias da Rocha, onde hoje é a Padev, né? Tinha o Senai, né, que a gente ia aprender a fazer banquinho, fazer escultura, trabalhar com argila, a gente aprendia muita coisa, inclusive trabalhar com eletricidade, trocar lâmpada. Então eu sei tudo isso hoje, porque além de acompanhar a minha família, sempre está ajudando,
eu também aprendi muita coisa nesse tempo de criança. E eu sempre digo, quando eu vou dar curso, tudo, ou falo com os pais, eu digo, aproveita e colocar teus filhos nessa época para aprender tudo, aprender idiomas, tudo, porque é como um computador, ele está com o HD vazio, vamos encher de coisa que ele nunca mais vai esquecer. Porque depois que a gente está com 10, 12, 14, 15 ou mais anos, a gente não quer saber de mais nada, já fica com preguiça, é mais difícil você guardar as coisas, né? Não, e daí assim, hoje em dia tudo é tecnologia, né? A criança já sai da maternidade com o celular na mão, né? E daí tá, beleza. Conta pra gente assim, como que foi a tua primeira exposição, como que surgiu assim a grandiosidade do Celso Barbox. Porque, gente, se vocês não sabem, ele é o único artista pontagrossense que viajou o mundo. Gente, se expôs no Louvre. Eu fui indicado e fui selecionado para expor uma obra no Salão Nacional de Belas Artes, no Museu do Louvre. Então, eu sempre digo, era como se tivesse ganho uma medalha de ouro numa Olimpíadas. Esse salão, são artistas convidados por outros artistas que já expuseram lá. Então, eu tive um padrinho que me indicou. E não é que eles já vêm aqui, me convidam e me levam. Não, eles ficam, o corpo curatorial fica um ano pesquisando o trabalho do artista para ver se ele tem produção, se o trabalho dele é relevante. Daí depois eles convidam, eles passam as regras, e daí depois de alguns meses a gente manda um portfólio com algumas obras, eles escolhem, daí que a gente vai para lá. Isso abriu portas para a minha carreira, porque, nossa, foi antes do Louvre e depois do Louvre. Então, foram 3 dias de vernissagem, 3 noites de vernissagem, 7.000 pessoas por noite, tinha mais de 490 artistas de diversos países. Então, é um salão, fica dentro da Sala Lenotre, dentro do Museu do Louvre, não é no Carrossel do Louvre, aquele shopping que tem na entrada, porque o pessoal sempre diz, eu já expus no Louvre. Não, é diferente. O Carrossel, você vai lá, paga uma taxa e expõe. O Salão Nacional de Belas Artes, você tem que ser indicado e selecionado. Então, eu fiquei muito feliz. Também já participei de uma Bienal de Artistas Contemporâneos em Barcelona, tive outros trabalhos selecionados na Noruega, no México, no Canadá. Então, são diversos países, assim, Espanha. Pois é, como eu falei, você leva a arte, leva o nome de Ponta Grossa para o mundo, porque não é fácil. Tudo, a tua cultura, tudo que você levou tempo para aprender, e assim, hoje em dia também você ensina. E eu admiro muito você, Celso, porque você não perdeu a humildade. Porque você podia ser uma pessoa arrogante, mentira besta, eu sou o único que fiz isso, pronto, acabou. Mas não, você continua humilde, continua simples. Você ajuda todo mundo que você pode. Eu penso assim, o que eu não tive na minha infância, eu procuro passar para as pessoas. Se eu vejo que uma pessoa gosta, se ela tem uma habilidade específica, que todo mundo, a maioria das pessoas que me procuram, algumas pessoas dizem assim, eu não tenho dom. Mas não é o dom, eu digo assim, dom é uma coisa divina, existe uma habilidade específica. Tem gente que nasce com habilidade para o futebol, tem gente que nasce com a natação, matemática, física, e tem pessoas que nascem com essa habilidade específica para o desenho, para a pintura e para a criatividade. Mas todo mundo pode aprender. Mesmo que você não tenha essa habilidade, é que nem ler e escrever. Ninguém nasceu lendo e escrevendo. Hoje você vai aprendendo, e a pintura, a arte é assim. Só que as pessoas que se destacam são as pessoas que têm criatividade, e principalmente nas artes. Porque as artes não é só pintar um quadro bonito, a arte vai evoluindo, e se você acompanhar, quando eu dou meus cursos, eu sempre falo, minhas palestras, eu sempre falo, a arte, eu acho assim, o mais importante que existe, a profissão mais importante é do artista. Por quê? Porque você vai mandar fazer uma casa, você precisa de um artista para fazer. Você vai fazer uma roupa, você precisa de um estilista para desenhar. Você vai fazer uma joia nova, você precisa de alguém para desenhar a joia. Então, tudo. A história do homem, se você for ver, ela começou marcada com a pintura na parede que ele deixava a mão dele marcada. Isso, daí depois foi evoluindo, daí veio a parte egípcia, depois romana, depois renascentista. Então, se você for estudar a história do homem, você vai acompanhar a história da arte. Então, para você ver a importância da arte, não menosprezando nenhuma profissão, mas as pessoas têm que valorizar mais os artistas, principalmente os artistas criativos, né? E sempre eu digo assim, é um diferencial. Investir em arte, porque eu tenho uma família amiga minha que comprou um quadro da Beatriz Milhazes há uns 15, 20 anos atrás, pagou acho que 600, 800 reais, hoje vale milhões. Então, você tem que ter esse discernimento. Eu sempre digo, a pessoa faz uma casa de 5 milhões, 10 milhões, uma maravilhosa mansão,
E daí você vai visitar, tá cheio de gravura assim, é uma impressão, Impressão digital, coloca uma moldura, que é uma obra de arte. Uma moldura, Então, por que não pagar 2 mil, 5 mil reais por uma obra de arte de um artista que tem renome, que investe na carreira, que foi premiado? Porque eu sempre digo, não é um investimento a curto prazo, mas o teu filho ou teu neto pode ter uma obra que vai valer milhões, né? E falando em milhões, qual é o teu quadro mais valioso hoje em dia? Tá com você ou você já vendeu? Eu vendi, foi a obra que eu expus no Museu do Louvre. Foi uma paisagem contemporânea. Na época, eu estava vendendo por 5 mil euros. E a curadora do Louvre, que era uma brasileira, a responsável pela delegação do Brasil, ela mora na França, a Diva Pavesi, ela comentou, ela falou assim, Celso, não venda que essa obra vai ter um valor muito significativo no futuro. E os indianos e os chineses estavam comprando todas as obras mais expressivas. Foi há 11 anos atrás ou mais. Então, era uma época que eles estavam investindo muito em arte. E tentaram comprar minha obra, eu não quis vender, porque ela era a minha representante lá. Daí ela falou, Celso, é melhor você não vender, porque você é do Brasil, eu vou te dar dica, o dinheiro você vai gastar e essa obra é única. E quando eu voltei de lá do Louvre, eu tinha alguns empresários que ficaram de me patrocinar aqui em Ponta Grossa, e eu fui, gastei cartão de crédito, comprei passagem, e quando eu voltei, o que aconteceu? Não patrocinaram. Os empresários não patrocinaram, né? Então, eu aprendi também outra lição, quando você vai fazer algum empreendimento, ou você já leva um contrato, já faz e já cobra, ou então depois você acaba não recebendo. E eu trouxe catálogos, né? Porque a gente recebeu um catálogo do Salão Nacional de Belas Artes, e mesmo assim, não fui 1, 2 vezes, daí como eu não gosto de ficar correndo atrás, eu falei, deixa, né? E daí acabei não vendendo. E depois eu fiz uma exposição no Centro de Cultura, eu coloquei essa obra bem na entrada e coloquei o valor, 5 mil euros. Daí acabou a exposição, passou uns tempos, um amigo me ligou, Celso, você vai vender aquela obra? Daí eu falei, eu não queria, mas eu preciso botar minhas contas em dia, estou com umas contas, cartão estourado, né, contei a história. Daí ele falou assim, é aquele valor que estava lá na exposição? Eu falei, mas eu pensei comigo, falei, de certo, ele vai pagar 5 mil reais, né? E mesmo assim eu precisava de dinheiro e ia vender. Daí ele falou, então tá bom, eu vou fazer a cotação para ver quanto que está o euro, e daí você me passa, não tinha Pix ainda, ele falou assim, me passa o número da tua conta, que daí eu já faço o depósito. Ele falou assim, eu quero que você coloque um laço bem bonito, não faça pacote, e deixa na entrada lá onde eu moro, no condomínio, que eu estou indo buscar minha esposa, que está voltando dos Estados Unidos, ela adorou essa obra, eu quero dar de presente para ela. Então, essa obra está na casa deles, são pessoas de referência, essa obra já foi para Brasília, que ele já foi presidente de uma instituição, essa obra já foi para Brasília, ficou na casa deles lá, depois voltou, depois de 2 anos. Eu vendi outras obras para alguns conhecidos deles, através dessa. A casa deles tem, acho que umas 10 obras minhas já. Então, assim, eu tenho pessoas que gostam do meu trabalho, investem em arte e fazem questão, não só em Ponta Grossa como outro. Mas, como eu sempre digo, não é todo dia que você vende uma obra de 5 mil euros, né? Então, e não é esse o valor do trabalho. Essa obra, por ter um valor agregado, por ela ter sido exposta, tem todo... E aqui, hoje em dia, aqui no teu ateliê, você tem noção de quantas obras você tem? Porque tem, assim, uma infinidade, gente. Que nem eu achei linda uma nova coleção que você está pintando agora, achei maravilhosa. Você tem noção de tudo que você já fez? Tipo assim, sei lá, pintei 10 mil quadros? Eu não tenho o total bem certinho, mas já mais de 1000 quadros. Eu tenho a maioria registrado, né? Eu estou montando um portfólio, como eu falei, eu estou completando 50 anos de arte. Eu ainda quero ver se eu consigo fazer um desses projetos de lei de incentivo, onde eu possa lançar um novo catálogo. Eu lancei 40 anos de arte, mas foi algo assim, mas não foi um catálogo profissional, eu só queria registrar. Agora não, agora eu já estou contando um pouco mais da história, contando a história de cada obra, qual que foi premiada, qual salão que foi premiado. Eu tive muitas obras premiadas em salões, não só do Paraná, mas São Paulo, Santa Catarina. E os salões são críticos de arte que analisam o teu trabalho. Se você entra é porque eles gostam, porque o trabalho é bom, né? Então, e são artistas do Brasil inteiro que participam, então eu sempre participei muito desses salões
e consegui entrar em vários, né? Essa exposição que está montada aqui no CREARTE, né, na galeria, aqui no meu ateliê, é uma exposição dos 50 anos de arte, então eu tenho fotografias que entrou no Salão de Guarulhos, eu tenho algumas obras que foi da mostra do Salão Paranaense do Governo do Estado, então é um pouco de cada coisa. Um pouquinho da tua história está aqui. Da minha história que está aqui. E eu tenho um acervo de mais de 300 obras, dessas 300, se for contar com as minhas, dá mais de 500 obras, e eu tenho algumas obras bem expressivas de artistas da nossa cidade, artistas paranaenses. Eu tenho uma obra que é um Burle Marx, que é uma referência. Eu tenho um Amilcar de Castro, que é o pai do neoconcretismo, é da história da arte. Inclusive, a família está montando o catálogo Ressonnier, que é juntando todas as obras dele. Mas eu não quero vender essas obras. Essas obras, se eu vender essas 2 obras, elas vão para leilão, eu levanto uma grana bem legal. Olha, gente. Mas eu nunca pensei, eu sempre digo, eu sou artista, sou meio doido. Eu tenho a intenção de um dia montar um instituto e deixar tudo isso para posteridade. E me engasgando aqui, Anderson, a gente fica um pouquinho, eu fico um pouquinho emocionado, fico um pouquinho chateado. É linda a tua história, Celso, porque se você analisar, você, um menino que veio de Olarias, um bairro comum, né, de uma família simples, que lutou e venceu o mundo. Porque, assim, como eu falei, você podia ser uma pessoa nojenta e snob, como a gente conhece vários por aí. Mas não, você honra a tua essência, você tem prazer em falar da tua essência e você mostra que a arte faz bem para todo mundo. E não é só para aquele que é rico, que tem um poder aquisitivo, que estudou nos melhores colégios. Não, ele estudou num colégio que eu estudei, que é o Elias da Rocha. Estudei, né, 200 mil anos atrás. Depois saí de Elias, fui para o senador e assim por diante. Então, assim, você mostra que não é o dinheiro que faz, é a cultura e é o amor pelo que você faz. Porque a gente sente que você faz com muito amor tudo. Além do amor à cultura da nossa cidade, a gente tem um amor pela nossa cidade. Eu acho assim, uma cidade que tem o PIB que Ponta Grossa tem, que é uma das cidades mais ricas do Brasil. Eu dou risada quando as pessoas ficam falando, tem isso, tem aquilo. Gente, Ponta Grossa, se você viajar para outras cidades aqui pertinho, nós não temos nada. Está uma vergonha Ponta Grossa, principalmente nessa área da cultura. A gente precisa investir mais. Nós não temos uma pinacoteca. A pinacoteca é um grande museu onde você coloca obras de arte. Nós temos um acervo que está lá embaixo de onde era a TV Educativa, embaixo do Centro de Cultura, num lugar que não é adequado, mas melhorou porque ele estava enfiado numa salinha lá, mofando. Hoje ele já está melhor, já está mais adequado, mas ainda não é o local certo. E esse acervo que eu tenho, eu não me desfaço dele, porque a minha ideia é um dia doar. O dia que tiver essa pinacoteca municipal, eu quero doar. Porque quando eu era criança, acho que quando você era criança também, o máximo que o meu colégio me levou foi para o zoológico em Curitiba. Eu nunca pude visitar a gente ia no Museu Época, que já tinha naquele tempo, para ver algumas coisas velhas que tinha lá, que não era arte, né? Era coisas históricas, né? Que hoje deve estar lá no Museu da Vila Hilda. E então, assim, para quem gosta de arte, eu nunca tive essa possibilidade. E quando eu pude visitar museus em Curitiba, participar dessa vida mais efervescente da cultura, eu morei 19 anos em Curitiba. Então, quando eu pude ir para fora do Brasil, quando eu pude conhecer os grandes museus, gente, é uma maravilha. Você vai para aqueles grandes museus na França, na Espanha, tá os professores com 20 e 30 alunos todos sentadinhos, fazendo a leitura de obras, conversando. Tudo, eles conversam, mas em silêncio. Então, é lindo você ver isso, sabe? Nós não temos essa cultura no Brasil. E a gente perde grandes artistas que têm uma habilidade específica que poderia ser os grandes mestres do futuro representando o Brasil. Infelizmente, né, a gente sabe que vamos falar, estando aqui Ponta Grossa, nem tudo é valorizado. E assim, falando em paixão, você tem uma paixão, como eu também, pelo carnaval. Começou tudo lá no bairro, com as nossas escolas de samba de lá. A gente ia ali na frente do Clube Olinda, né, para ajudar a enfeitar o carro da rainha. E naquele tempo não tinha cola quente, a gente tinha que pagar, era rolo de papel higiênico, era galho de palmeira, tecido, era o que tinha na mão para a gente poder fazer. As roupas mesmo, era como você faz, eu sempre digo, não tem essa coisa de você ficar colando coisinha com glitter, é tudo bordado, pedrarias. Então o pessoal, existia assim um trabalho, as escolas eram mais simples, mas existia um trabalho para quem era o destaque da escola. E daí em cima do caminhão, e eu desde setembro a gente vivia ali junto com as escolas,
Daí depois comecei a fazer minhas primeiras fantasias, comecei a participar dos antigos bailes municipais. Eu sempre sempre fui criativo, né? Eu ganhava sempre, tirava primeiro, segundo lugar, luxo, primeiro, segundo, terceiro lugar, originalidade. Então era uma briga com os amigos, quando não era eu, eram outros amigos. Então chegou um ano assim que eles falaram: Celso, você não pode mais participar, você vai ser ao concurso. Daí eu falei: pois é, mas eu não ganho o prêmio, né? Daí eu me desanimei e parei um pouquinho de participar. Daí até deixei um pouquinho de participar do carnaval. Mas era legal porque, além da gente ganhar um prêmio, a gente ainda saía como destaque das escolas de samba. Eles enfeitavam um caminhão, enfeitavam uma Kombi, a gente ia em cima dando tchauzinho. E para quem... Eu sempre digo, quem sair uma vez numa escola de samba, ou num carro alegórico, ou no chão, vai querer sair sempre. Eu brinco que quando a mosquinha do carnaval pica, a gente nunca mais. Como eu falei, eu fui com 14 anos, que eu desfilei pela primeira vez, e nunca mais parei. Tentei já, mas eu vou conseguir. E me conta, você já está, como eu falei, você está fazendo uma nova exposição, uma nova, como é que fala, uma coletânea desses novos quadros. E para o carnaval, o que você já está pensando para o ano que vem? Quando você me contou que estava pensando no tema do ano que vem, eu já viajei, né? Porque São Jorge é gente que acredita, né? Gente que tem essa fé nos santos, né? Então eu já estou imaginando fazer alguma coisa, já tem até alguma coisa guardada. E é que eu sempre digo, o universo conspira com a gente. Eu ganhei uma parte de uma fantasia de uma amiga em Curitiba, que eu participei da mini escola de samba lá em Curitiba. E essa amiga minha, ela mora bem ali na Avenida Luiz Xavier, na Rua 15, no cafezinho da 15. Na Galeria Tijucas, e a mini escola de samba ela desfila ali, porque é a menor avenida do mundo e a menor escola do mundo. Então, eles estão no Guinness por causa disso. E todo ano, já há mais de 30 anos, sai a mini escola de samba lá. E daí ela me convidou, ela falou: Celso, vamos lá no meu apartamento correndinho, que eu tenho um negócio de te dar de presente, que quando eu ganhei, eu já lembrei de você. E daí nós subimos lá, gente, é a parte de cima e a parte de baixo, não tem costeiro nem nada, mas assim, eles tiraram as partes de pedraria, alguma coisa, mas aquilo já é um começo, né? E é vermelho, né? Daí eu falei, gente... Começo da escola da Império do Samba começo da escola, começa no vermelho. A nossa enredo é muito bonito, a gente não pode contar, mas dia 27 de julho, temos nosso lançamento com samba enredo pronto, com tudo pronto, vai ser bem bonito. E voltando um pouquinho, você falou que aos 14 anos você foi picado pela mosquinha. Eu acho que não, eu acho que simplesmente reacendeu as tuas memórias afetivas e está no teu DNA, né? Porque a história do carnaval começou com os teus antepassados, né? Com Maurice Caillot, que veio da França. A história do carnaval de Ponta Grossa é maravilhosa. Eu sempre digo, não é um doido que veio do Rio de Janeiro montar carnaval. É uma história maravilhosa de uma família que veio da França, que esse francês acabou casando com uma negra numa época que não era muito bem visto. Na realidade é assim, a história que está é um pouquinho diferente. O Maurice seria meu tetravô. Quem casou com a negra foi meu avô, o Gabriel Caillot, que seria o bisneto do Maurice. Então, e assim, realmente... O meu avô, eles eram franceses, de origem francesa, o avô Gabriel com o avô Maximiliano, e os dois casaram com duas irmãs, com a Leontina e com a Floripa, que as duas negras. E assim, o meu avô era branco, de olho verde, mas pele bem branca e cabelo bem preto. Já o meu tio Simi, que a gente chamava, ele era loiríssimo, de olho azul, azul, azul. Então a minha família teria tudo. Eu digo que a família Caillot é uma festa do caqui. E aqui na Enfermeiro Paulino, Enfermeiro Paulino, não, Love Black, acho que tem 12 casas de primos, um do lado do outro. Nossa, então, eu sempre digo isso, é uma história maravilhosa, é uma história bonita, que foi uma miscigenação de culturas, né, francês, era os negros com essa parte da Umbanda, Candomblé, Batuque, capoeira, e os franceses, era uma família de luthier, que já vinha da parte da música, né, com Maurice Caillot, então tudo isso deu samba, virou carnaval. Então, tinha o musical Caillot, que eles tocavam... É uma história maravilhosa, eu sei disso, porque quando eu voltei de Curitiba, eu fui trabalhar como voluntário na usina de conhecimento com o Alfredo e foi feito todo esse estudo. Daí a gente colocou o pessoal da universidade, do curso de turismo, só que daí acabou todo esse material, a gente não sabe onde foi, não saiu o livro e infelizmente... E as fotos que era da minha avó estão guardadas. Mas eu guardei toda essa história, né, Anderson? Então, eu acho legal. Eu já fui contratado, já ganhei cachê de algumas prefeituras para ir lá falar sobre o carnaval, como que eles podem montar um bloco ou uma escola, porque eles têm interesse. Por quê?
Porque o carnaval, gente, gera renda. Gente, olha, São Paulo, uns anos atrás, ninguém falava em carnaval. Hoje já está quase batendo o Rio de Janeiro. Hoje em dia já tem a cidade do samba de São Paulo, já tem tudo. Porque são milhões que entram. Se a prefeitura investe 50 milhões, ela arrecada 500 milhões. Entende? Então eu sempre digo aqui é um dia na avenida, esse dia tem gente vendendo refrigerante e água, as lojas vendem material para a gente fazer as fantasias, então existe toda uma movimentação de dinheiro, e se a gente fizer um carnaval bonito, investir nas escolas de samba, fazer um centro de criatividade, eu sempre digo, eu brigo isso, mas o Anderson sabe, desde que eu me conheço por gente, que eu nunca consegui realizar esse sonho também. O sonho é a Pinacoteca para doar esse acervo de artes, e o outro sonho é fazer um barracão para as escolas de samba. Pelo menos as 3 principais, que são as mais antigas, que têm esse know-how. Por quê? E não é um barracão para se transformar num bailão, que todo mundo já mas eles vão transformar. Não, faz uma parceria com a Secretaria de Ação Social, faz uma parceria com a Secretaria de Cultura, eles vão administrar, e daí vamos dar curso de arte, de dança, de música. E o grande final, vamos dar curso de costureira, e o grande final será o carnaval. Gente, tem tanto dinheiro que a gente pode investir das leis de incentivo federal, estadual e municipal nesses barracões, e com essas famílias trabalhando. E normalmente onde tem escola de samba são bairros assim de pessoas mais simples, onde precisa ser investido. Então, eu sou um briguento, todo mundo diz assim... A atual prefeita diz que ela põe assim, que eu sou muito linguarudo, mas eu acho errado, não é que eu acho errado, eu acho triste você ficar falando que estamos montando onde era a Estação Arte, o tal do Hub, que ninguém está sabendo o que é isso, como que vai funcionar, são cursos que não é a nossa realidade, e a mais antiga manifestação cultural não tem um espaço para poder trabalhar, montar as fantasias, trabalhar com a comunidade durante... Não, daí vem um cara lá da... não sei lá onde, para dar um curso de adereço, que pelo amor de Deus. Mas vamos falar dos Celso. Então, gente, agora vocês vão... Eu tenho que agradecer muito a você, Celso, por se dispor hoje e abrir as portas aqui do teu ateliê, do Criarte. Que quem quiser conhecer, pode vir conhecer, Celso. Pode, eu sempre passo, né? Só colocar meu nome na internet, tem tudo lá, ou Criarte ou Celso para o Box. É só me telefonar, a gente agenda um horário, né? Porque às vezes eu estou aqui, às vezes eu não estou. Então, mas normalmente eu recebo as pessoas, eu recebo escolas, eu recebo o pessoal que quer vir aqui, ou para visitar, ou para comprar alguma obra de arte, ou então para conversar, porque eu também trabalho com curadoria, organizando eventos na área cultural, né? E também fico muito feliz de você ter vindo aqui. Não, eu adoro a tua história. E conta para nós. E você vai pretendendo voltar a dar curso de pintura? Que sempre tem surpresa. Agora eu estou meio parado. Eu tenho umas propostas para ir para Curitiba trabalhar lá, mas também não está meio assim provavelmente para o segundo semestre. Mas, como eu sempre digo, eu tenho minha mãe aqui que está com 86 anos, minha mãe gosta daqui, eu também gosto daqui, eu acho que é a minha cidade, eu acho que tem muita coisa para ser feito aqui ainda. Eu tenho algumas pessoas que sempre vêm aqui para fazer aula de artes, a gente trabalha junto. E assim, o espaço está aberto, as pessoas entram em contato. Eu só não trabalho com crianças, porque eu faço projetos sociais daí com escolas ou com crianças. Então, assim, em particular, a aula de criança, daí normalmente eu indico algumas amigas, algumas pessoas que têm essa vontade, né? Então, eu gosto de trabalhar mais assim, porque a pessoa chega, eu gostaria, daí eu pergunto, o que você quer? Você quer pintar como se fosse arte terapia? Eu fiz uma pós-graduação em arte terapia para saber o que era arte terapia, mas não trabalho com arte terapia porque eu acho que para trabalhar arte terapia você tem que ter um psicólogo, outros profissionais juntos. Eu acho assim, vamos lá no ateliê do Celso fazer arte terapia? Não é isso, porque eu acho complicado isso. A pessoa não fez um curso bom de arte terapia. Então, eu não trabalho arte e terapia, mas algumas aulas aqui, tem algumas pessoas que me procuram, né? Então, quando a pessoa me procura, eu já pergunto o que ela quer. Se ela quer fazer algo assim como arte e terapia, que eu fiz uma pós-graduação, mas não trabalho na área. Então, ou se ela quer só passar tempo, como uma terapia ocupacional, ou se ela quer se transformar no artista mais famoso do mundo,
Porque daí eu sempre digo, você tem que investir, você tem que ter um bom trabalho, você tem que ter criatividade, você tem que mandar trabalho para salões, você tem que entrar em contato com críticos de arte, mandar em grandes galerias, mandar teu portfólio. Tem que estudar muito. Tem que estudar, é que nem eu digo, o pessoal diz assim, eu não saí ali do Olarias e já fui expor no Louvre. Foi muito, nossa, eu tenho os portfólios ali, depois se vocês quiserem podem até mostrar ali, eu tenho pastas e pastas de curso, de certificado, então é muita coisa, é muito trabalho, é muito estudo, é muito dinheiro investido em estudo, então eu acho assim, e daí vem pessoas dizendo assim, aquela coisa, né? Sempre tem os que ficam com dor de cotovelo, os que não fazem nada, não ajudam, não aparecem e eu gosto muito, eu sempre digo para as pessoas, quando eu estou começando, alguém está começando aqui, que gosta e quer investir, eu digo assim, nunca se preocupe com críticas. Eu falei assim, é bom você receber as críticas, eu falei, principalmente as negativas, e principalmente de quem quer te derrubar. Porque quando você recebe uma crítica de alguém que quer te derrubar, você tem que pensar assim, eu vou fazer melhor para essa pessoa ter que me engolir. E foi isso que eu fiz. Eu fiz uma pós-graduação em artes, daí fiz a minha pós-graduação, eu acabei fazendo o meu TCC em curadoria, porque a primeira exposição que eu assinei como curador na Câmara Municipal em agosto de 2002, ninguém nem sabia o que era curador. Tinha algumas pessoas que debochavam, o Gersinho, falecido, que tinha um programa na TV, ele vinha, os quadros estão doentes, nós temos um curador na cidade. Minha mãe ficava tão chateada, dizia, esse povo não é ignorante. Eu disse, mãe, mas ele fala isso brincando, ele fala para debochar mesmo. E tinha muita gente que criticava, e hoje tudo virou curador, é curador do FUC, é curador do FENAT, é curador de qualquer coisinha tem curador. E realmente, quem cuida, quem monta, quem é responsável é o curador. Mas eu sempre vi o curador como uma pessoa assim, além de ele ser um testa de ferro do artista, que se a exposição do artista não der certo, a culpa é do curador que não apresentou, não soube montar. Mas, ao mesmo tempo, o curador, quando eu comecei curadoria, não era só essa figura elitizada que existe hoje. Eu tinha que correr atrás de patrocínio, eu tinha que montar, eu tinha que desmontar, eu tinha que escolher as obras. Então, eu sempre digo, eu sempre trabalhei com curadoria assim. Então, foram muitas... Eu fui entregar os convites no ateliê, a pessoa no meio de todo mundo falou, como é que você está assinando curador se você não é formado em artes? Aquilo, eu fiquei super chateado, saí lá bem desanimado, mas depois eu falei, não, eu vou estudar, vou me dedicar, e daí acabei fazendo um curso fiz História da Arte, né, uma pós-graduação, que eu sou formado em Licenciatura em Educação Física aqui na UEPG, daí fiz uma pós-graduação em História da Arte, depois fiz Metodologia do Ensino da Arte, depois fiz Arte e Terapia. Então, tudo voltado nessa área da arte. Então, eu sempre digo, hoje eu agradeço, porque se não fosse essas pessoas, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Tá? E tenho certeza que o Celso ainda tem muita coisa para fazer. Vem um carnaval lindo em 2026, vem muitas exposições, vai estar na nossa festa de 10 anos do programa Olhares. E agora vocês vão ver um pouquinho das obras de artes do Celso para o Box, que vocês podem vir conferir aqui na Criarte.
E hoje o programa Olhares veio cobrir a inauguração do Pilintras Bar. Um bar diferenciado que vem trazer cultura, alegria e muita diversão para Ponta Grossa. Vamos conversar aqui com os proprietários. Conta para nós como surgiu a ideia desse bar. A ideia surgiu que a gente percebeu a falta de um bar para o povo da Xé, a galera de Santo aqui da cidade. A gente se encontrou no terreiro, tivemos a ideia e colocamos em prática e está aqui, né? Mas assim, vamos ser práticos. É um bar para todo mundo, que agrega para todo mundo? Para todo mundo. O bar aqui todo mundo que chega aqui vai ser bem recebido, muito bem atendido. É um bar diferenciado, sem preconceito, sem nada. Aqui pode vir qualquer... Sempre com muito samba. Muito samba, vai ter de tudo. Hoje tá rolando samba, mas vai ter rock and roll, vai ter sertanejo, vai ter de tudo. Um bar para todo mundo mesmo. Ah, isso é bom. Conta para nós, o que a gente pode esperar de novidades nesse bar? Vai ter comidas diferentes, drinks diferentes, alegria do povo, música boa, cerveja gelada. Cerveja gelada, isso é o principal, gente. Quem não gosta de uma boa cerveja gelada, mesmo com esse frio, porque hoje tá frio. Então, faça o convite, fala o endereço, tudo para quem quiser vir conhecer. Ó, o bar fica aqui em Oficinas, na rua Raimundo Correia, número 45. É o antigo Boteco do Morsa, que era aqui antigamente. O diferencial do bar, como eu falei, cara, a gente tem, além de tudo isso que o Julião falou, a gente tem muita alegria e muita vontade de atender vocês. E é um bar feito para todos nós, então venham conferir. Se vocês vierem uma vez, eu garanto que vocês vão gostar e vão vir sempre daí. Então, gente, vocês vão agora acompanhar imagens lá dentro para poder ver todo o clima maravilhoso dessa inauguração que já está lotado, está só começando.